Olá pessoal, tudo bem? Vou na área com vocês. E como vocês podem ver, né, pela primeira vez, eu acho, na história do canal, vocês estão podendo realmente me ver, né? Me ver e ouvir com clareza, né? Porque finalmente, né, eu comprei uma câmera melhor, criei vergonha na cara, né? Comprei uma câmera melhor, uma iluminação melhor e uma captação de áudio melhor também, né? Então, pela primeira vez, né, estou aqui em alta definição, né, propriamente. Beleza? Bom, esse vídeo vai ser dedicado para esclarecer, né, um pouco de política, noções básicas de política, desses termos que a gente escuta o tempo inteiro, mas não sabe exatamente o que significa, né, e cujo trabalho dos cientistas sociais, dos cientistas políticos, sociólogos também não ajuda, né, dos economistas, porque eles gostam muito de linguagem empolada, técnica, né, que muitas vezes serve para camuflar a própria ignorância, né, o próprio simplismo da ideia, né? Quando a ideia é simples, a gente tende a camuflar. A gente vê muito no direito, né, na advocacia, no juridiquês, né? Às vezes a ideia é absolutamente simples, banal, né, básica, rudimentar, mas com empolamento adequado, né, aquele formalismo vazio que a gente vê muito no juridiquês, né? Eles blefam, né, com relação ao conteúdo, né? Parece algo muito elevado, sublime, complexo, mas muitas vezes não é, tá? E nesse vídeo eu vou dedicar, né, a esclarecer muita coisa que parece complexa, mas não é, né? Porque, como diria Einstein, né, se você não consegue explicar um conteúdo a uma criança de 5 anos, quer dizer que você falhou nesse conteúdo. Você próprio não domina esse conteúdo adequadamente. Claro que existe um limite, né? Existe uma verdade, um certo grão de verdade, um momento de verdade na frase de Einstein, mas existe um limite também, muito claro, né? Porque existem coisas que são realmente complexas. Imagine, por exemplo, a fenomenologia de Hegel, por exemplo, a ciência da lógica de Hegel, né? Que é, sabe, um estudo absolutamente abstrato. Não dá, existe um limite para isso. Uma criança não vai entender, né? Inclusive, se me permitem um breve à parte sobre Hegel, eu não acho que ele se dedicou a tornar complexo, empolado, uma coisa que era simplória, simples. Não, pelo contrário. Eu acho que Hegel, eu sou do lado dos que acham que Hegel fez o seu melhor, o melhor possível para descrever com a maior clareza e precisão possível o assunto em questão, que era realmente muito complexo, muito oneroso, como se diz por aí, tá? Eu acho que ele fez o melhor que ele pôde. Mas há casos como, por exemplo, o formalismo vazio do juridiquês, né, que realmente isso não se aplica, né? São ideias muitas vezes simplórias, né, rudimentares, que são camufladas de um algo mais, né, um fetiche de um algo mais, tá? Bom, com este breve à parte afora, né, já superado, vamos adentrar a questão política, né? Bom, se existe um termo que é mais usado hoje em dia, é o do centro, né? E por que ele é o centro? Porque ele é a base, porque ele está no meio. Porque o centro quer dizer basicamente um consenso capitalista básico, né? Com nuances, com matizes liberais muitas vezes, né? Quando alguém fala de centro, geralmente é isso, tá? E não é à toa que as pessoas brincam com o centrão, né? Com o famoso centrão, né? Fazem brincadeira com por exemplo, se gritar centrão não fica um meu irmão, se gritar pega ladrão não fica um meu irmão, se gritar centrão não fica um meu irmão, né? Então, não é à toa, né? Porque a gente sabe que o capitalismo existe muita corrupção no meio, né? O dinheiro, o lucro é o grande deus, né, do capitalismo, do capital, a reprodução do capital, do lucro, a expansão da produção. Esse é o grande deus capitalista, né? O capitalista, inclusive, acha que é um egoísta que vai atrás dos seus próprios interesses, mas se tem uma coisa que ele efetivamente não faz na sua prática é isso, né? Ele se comporta como um religioso fanático do capital. Ele sacrifica o seu bem-estar, a sua família, ele sacrifica o planeta, ele joga lixo, ele destrói a natureza. Tudo isso porque o capital tem que se produzir, porque a produção tem que se expandir. Então ele é um fanático, muito mais um fanático religioso, né, em prol de uma causa suprema, né, que está para além de si, do que um narcisista egoísta que muita gente acha que ele é, tá? Bom, e esse centro é justamente o centro da discussão, né? Tanto é que em muito tempo, qual era a polaridade básica? Centro-esquerda ou centro-direita, né? E qual era o ponto de abrangência? O centro, é claro. O que estava
em todos os lugares, tanto na centro-esquerda quanto na centro-direita. O centro, ora bolas, né? E o centro é basicamente esse consenso capitalista básico. Pode ter, costuma ter, né, matizes, não raro, tá? Não raro, matizes liberais, porque um capitalista, né, da gema não está muito interessado em questão de moral, ele quer saber de vender, né? E para vender eles fazem tudo, né? São politicamente corretos, eles falam as minorias, né? Eles fazem o que eles podem para atingir a maior demografia possível de pessoas, demografia, ok? Então é isso, quando se fala em centro é basicamente um consenso capitalista, talvez liberal capitalista, tá? E você pende mais para a esquerda, sendo centro-esquerda, ou então pende para a direita, sendo centro-direita, tá? Só que hoje em dia, nessa polaridade está meio que desgastada. Hoje em dia a gente tem outra polaridade. A gente tem um consenso liberal, muitas vezes liberal à esquerda, como o americano, né, que eles chamam de left liberal, né, de um lado, e de outro, a gente tem despontando cada vez mais um populismo de direita, né, que é basicamente o que a gente tem nos Estados Unidos, com Biden de um lado e Trump do outro, né, e no Brasil, algo parecido também, com Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Porque Lula é uma espécie de liberal de esquerda, digamos assim, né? Ele é pró-capitalismo, mas ele acha que há distorções, ele é politicamente correto, ele fala em minorias, etc, etc, né? E do outro lado está o bolsonarismo violento, né? Desbocado, etc. A semelhança da dobradinha Joe Biden-Trump nos Estados Unidos, né, que o trumpismo continua vivo, tá? Pode voltar a qualquer momento, a semelhança do bolsonarismo, né? Tanto é que ele teve que ser impedido, né? O Bolsonaro teve que ser impedido porque o bolsonarismo ainda está, o fantasma do bolsonarismo ainda está rondando por aí, né? Basta ver os índices de aprovação e reprovação de Lula, não são nada bons, né? É como se 40% ou mais reprovasse, né? Esse, sabe, 50% aprovasse, é quase que um meio a meio, né? Nos Estados Unidos é próximo do meio a meio também. Lá a gente tem quase uma guerra civil ideológica, como diria Cláudio Zizek, e aqui não está muito diferente não, né? Se lá eles tiveram o Capitólio deles com 5 mortos, aqui a gente teve, né, a nossa destruição dos 3 poderes, não é verdade? Tá? Então, basicamente esse vídeo é para entender isso. Né? O que é o centro da discussão? É o centro. E o que é o centro? O capitalismo. Né? O capitalismo com matizes liberais. Tá? E pode pender para a esquerda ou pode pender para a direita. Né? Só que hoje em dia a gente tem cada vez mais um consenso liberal sendo desafiado pelo populismo de direita, né? Como Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Então é basicamente isso. Tá? E, claro, existe essa discussão no Brasil, né, muito forte com o bolsonarismo e o olavismo, de que o comunismo está em todos os lugares, né, infiltrado em tudo, e a gente sabe que não é verdade, isso é ridículo, né? E tem uma coisa que não tem força política no Brasil, é o comunismo, né? É como achar que o PCO, o Partido da Causa Operária, tem a representação política relevante. Não tem, pessoal, tá? Absolutamente não tem. O que a gente não tem, o que a gente tem no Brasil é basicamente uma esquerda moderada, tá? São pessoas que são basicamente pró-capitalismo, ninguém é contra a propriedade privada, ninguém quer abolir o dinheiro, ninguém quer abolir o livre mercado, não, tá? É apenas que eles querem pegar esse capitalismo, né? Eles entendem que existem distorções que esse capitalismo gera, excessos, e eles contratuam esses excessos, tá? Eles criam Bolsa Família, políticas públicas, né, para contra-atuar esses excessos. Mas ninguém é contra capitalismo. Ninguém com força política é contra capitalismo. Lula não é contra capitalismo, tá? Ele já teve uma abordagem mais firme, mais radical, lá nos anos 80, né, mas aí ele tomou um banho de uma perfumaria de Duda Mendonça e se transformou em Lulinha Paz do Amor. Quem é que não lembra disso? Lulinha Paz do Amor, né? Paz e Amor, lá de 2002, tá? E, né, arrematou as eleições, acho que foi em outubro de 2002, né, e começou o seu primeiro mandato no 1º de janeiro de 2003, né, mas ali já era o Lulinha Paz e Amor, tá? Lulinha moderado, né, aquele que joga o jogo do sistema, mas que, né, que pretende humanizar um pouquinho o capitalismo, fazer algo pelos pobres, né, pelos mais necessitados e por aí vai, tá? Então é basicamente isso, não tem nada de comunista,
né? A gente tem que ter cuidado com essas nomenclaturas. Inclusive o próprio PCdoB não é comunista. O Partido Comunista do Brasil não é comunista, né? É o partido do qual Flávio Dino fazia parte. É o governador lá do Maranhão, né? Que agora, se não me engano, é ministro de Justiça, né? Então não é à toa que ele é o ministro de Justiça. Lula não é um radical e tampouco é Flávio Dino, que durante um bom tempo, né, era um membro do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Os comunistas, né? Como diz o Minto, né, Jair Bolsonaro. Então, é basicamente isso, pessoal, tá? Comunismo, não existe força representativa no Brasil. Não tem, tá? O próprio PSOL um pouco mais à esquerda. O partido é um partido de esquerda, basicamente. O PSOL é um partido de esquerda. Ele não é nem ele é extrema esquerda. Eles não querem superar o comunismo, né, em direção ao comunismo. Não é isso. Eles querem mais ou menos humanizar o capitalismo, eles querem direito às minorias, né? Talvez eles queiram taxar as grandes fortunas, né? Mas não, eles não querem o comunismo, tá? Inclusive o PSOL foi formado, acho que foi em 6 de julho de 2004, creio eu, tá? Em junho de 2004. Aí, né, cerca de um ano e meio depois do primeiro mandato começado de Lula, né? Para vocês terem uma ideia, né? De tão radical que o governo Lula é, né? Demorou, não chegou nem a metade do primeiro mandato para existir um racha, né? Bastante significativo para a formação do PSOL, né? Que é uma divergência de uma ala divergente do PT, um pouquinho mais radical, né? Mais à esquerda, mas nem por isso extrema esquerda, tá, pessoal? Extrema esquerda no Brasil com poder político, com representação política suficientes, praticamente, simplesmente não existe, tá? O PCO não tem essa representação. O PSTU também não, tá? Mas o PCO menos ainda, Partido da Causa Operária, tá? E o PSOL, né, é um partido maior, mas é apenas um partido à esquerda. Ele não é apenas centro-esquerda, ele está mais decididamente à esquerda, mas ele não é, tampouco é comunista, né? Como achava a loucura de Olavo de Carvalho, que, né, achava que existia um complô, né? Ele é o cara do marxismo cultural, né? Que é uma loucura completa, uma teoria conspiratória, vocês podem ler a respeito, tá? A primeira coisa que vai aparecer no verbete da Wikipedia é que é uma teoria conspiratória, basicamente, tá? Então isso está em todos os lugares, tá? Então esse vídeo foi para isso, tá? Para dar uma noção básica, né? E até mesmo uma coisa que a gente pode tomar como óbvia, como por exemplo dizer que o bolsonarismo é fascista, ainda assim é um problema, né? Porque seria um fascismo liberal, e o fascismo historicamente lá dos anos 30, de Mussolini, etc., né? Ele não é liberal, né? Tá? Ele está atrelado ao Estado muito fortemente. Então, se a gente quer chamar o bolsonarismo de fascismo, de neofascismo, ou seja lá o que for, né, a gente vai ter que automaticamente adicionar a ele, né, o liberalismo. Tá? Então seria um fascismo liberal que por si só já modifica a própria noção tradicional de fascismo. Então as coisas são complexas hoje em dia, mas você pode ser complexo, estudar toda a complexidade e aterrissar depois na simplificação adequada, né, na abstração adequada, tá? Então você pode, não são noções contraditórias, muito pelo contrário, são complementares, elas são suavemente complementares, uma dá na outra, uma pode dar na outra, né? Você estuda, né? Torna as coisas claras na sua mente, né? E faz a abstração, a simplificação apropriada ou adequada, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui e eu estou tentando fazer nesse vídeo sobre política, beleza? Você pega toda a complexidade confusa hoje em dia, né? Cada um fala o que quer, com as suas fontes próprias e, né, a gente cria bolhas muito perigosas que não se dialogam, né? Não existe nenhum controle, uma razão pública que possa controlar ou dialogar, né, os critérios de cada um, e cada um fala o que quer, né? Os grupos cada vez mais estão na sua própria bolha, né? Basta ver nos Estados Unidos, no Brasil, né, as famílias em guerra, né? Não existe mais, existem só ofensas, né, irracionalidades, né? Não existe mais um ponto em comum de convergência, de conversa mínima, né? E a gente desembocou nessa loucura atual, né, de quase guerra civil ideológica, nos Estados Unidos e no Brasil também, né? De muita violência política, de muita polarização, né? Então esse vídeo
foi para em pouco tempo, né, dar acho que várias noções para vocês, tá? Que as coisas são mais complexas, mas elas podem ser explicadas com uma simplificação adequada, com uma abstração adequada, que é extrair da complexa riqueza superabundante do todo aqueles elementos que vão, né, retotalizar a realidade. Vamos fazer a gente falar assim: uau, agora eu entendo tudo, as coisas se encaixam com propriedade, né? Na psicanálise, esse elemento se chama significante mestre, né? Que ele dá significado e ele é mestre porque ele tem essa função de mestre. O mestre fala, tudo fica claro, né? Tudo fica às claras, uma nova totalidade de mundo se emerge, né? Tudo faz sentido, tudo parece ter um link causal com as coisas uma com a outra, né? E a gente vai do caos à clareza, né, em pouco tempo. Então, eu acho que essa é a arte que a gente tem que ter hoje em dia, tá? Simplificação adequada, abstração apropriada, tá, pessoal? Então, esse vídeo é para isso, beleza? Outros virão, né, pra gente detalhar um pouquinho mais, mas eu acho que para começo de conversa até que tá bom, beleza? Um abraço.